devotos, graças ao bom Deus e Santo do Santuário, para essa santa celebração. Digam comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos no Santuário Bom Jesus na Moca e aqui acontecem sessões de exorcismo. Vamos mostrar ali já, donos. Vem cá, vem cá. Pessoas que são atacadas por espíritos obsessores. Existe a possessão. A possessão é quando o espírito entra e a pessoa fica possessa por essa força negativa. Existe a obsessão, que é quando a pessoa, o espírito não entra, mas acompanha. E a gente vê a primeira pessoa manifestando aqui, olha só. Uns dizem que é uma força maligna, possessão, enfim. A gente vai acompanhar tudo agora. O pessoal está se contorcendo, mostra, Renato. A gente vê assim, as pessoas contorcendo os braços, as mãos. Isso já é a possessão. Sim, às vezes o que é muito comum é a pessoa ter uma força descomunal. Às vezes uma mulher, 3, 4 homens não Ninguém segura. consegue segurar. Isso é muito comum. E aí é possessão, isso já caracteriza a possessão. Aí você tem que dominar aquilo não com força, né? E sim com as palavras. Da fé. Entendi. Exatamente. Tá bom. Aí sim, se domina. Tá bom. Mas não é fácil. Pessoas que comeram comida enfeitiçada. Comida enfeitiçada. Vai cair por terra. Vai aparecer. Toda a maldade. Então, nesse momento, inicia-se o ritual de exorcismo, que é o que eles chamam de cura e libertação. Ajuda aí, levantar. Vamos lá, que ele vai Com a mão no coração, aquela senhora. reza, Pai nosso, que estás no céu. Essa senhora parece ser o caso mais complicado aqui hoje. Morrendo? Você sentiu aonde no corpo isso? Coisa ruim, meu Deus, fiquei todo doente. É? Você está sentindo alguma coisa agora? Não, Não é? Como é seu nome? Eva de Fátima. Feche seus olhos. Toda a maldade que persegue essa mulher, em nome de nosso Senhor, pegue tudo desse corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe, viu? Uau! Intenso, né? Realmente, bastante intenso essa matéria. E eu queria aproveitar e perguntar assim, no caso, existe uma pessoa que seja mais propensa, o corpo mais aberto, vocês que entendem desse assunto, por que algumas pessoas pegam, vamos dizer assim, um espírito obsessor, ou isso possa realmente entrar dentro dela, e outras não? Sim, existe. Existem pessoas que são mais sensitivas a isso. Agora, para uma pessoa sofrer com um problema de obsessão, de possessão, a minha experiência diz que quanto menor a fé da pessoa, mais fácil é para que o mal possa agir, né? Está dentro dela, a fé. Se ela não acredita, então o cético seria mais suscetível. Aí seria a ponta dos extremos. É a fragilidade, né? Eu acho que quando a pessoa está frágil, tudo se aproxima, né? A depressão, a angústia. O espírito. É o físico, mental e espiritual. A fragilidade traz doenças, traz depressões, traz realmente esses espíritos, eles procuram as pessoas frágeis, né? Se você está com Deus, se você está com a força maior, se você tem a fé, né?
e, com certeza, isso já se torna mais difícil. Então não existe, impossível não também. existe uma coisa que o espírito é forte, um espírito, a sua casa está possuída, ou é você que está suscetível? Sim, existem graus de possessão. Entendi. As possessões mais fortes do que as outras. Como também existe o grau da fé da pessoa. Entendi. A pessoa é mais fraca. Olha, eu queria convidar todos vocês, eu quero até ver a enquete agora, eu queria perguntar para você que está na sua casa, você acredita em exorcismo? Você tem que ver a nossa enquete agora. Coloca aí a nossa página, que é a redetv.com.br/superpop. Vamos ver como é que está indo a nossa enquete de hoje. Vamos ver a parcial. Diz que está pequenininho, hein? Eu não consigo ver, não. Mas, olha, a galera está respondendo que sim. 70% das pessoas que já acessaram a nossa página dizem que acreditam sim em exorcismo. E 30% diz que não. Então, olha, a maioria acredita. Eu queria aproveitar com esse resultado parcial nosso aqui, inclusive, Everton, e perguntar se isso condiz com a realidade da sua, você é pesquisador, da sua experiência. Você entende que as pessoas realmente sofrem com esse tipo de coisa, que elas são possuídas, ou serão essas pessoas meio que, vamos dizer assim, estão fingindo, falar assim no vulgo, no popular, elas estão mentindo ou é verdade mesmo? De acordo com a sua teoria. Na verdade, primeiro a gente precisa diferenciar a interpretação religiosa da interpretação científica, né? Como é que faz isso? Porque, na verdade, é o seguinte, o religioso ele está se remetendo a uma realidade metafísica, espiritual, que nem sempre é acessível ao método científico, né? As evidências disponíveis hoje para a gente estudar esse tipo de fenômenos não garantem que exista essa realidade metafísica ou espiritual. Isso vai além, até porque há uma divergência muito grande entre as religiões, entre os grupos religiosos, sobre essas mesmas experiências. Certo. Então, o cientista não vai entrar nesse mérito de dizer qual religião está certa ou não. Tudo bem. Eu só quero dizer se existe ou não uma manifestação. Sim, com certeza. A manifestação existe. Agora, existem muitas explicações psicológicas e psicossociais. Quando você fala psicológico, parece que a pessoa é louca. Bom, na verdade, quando a gente fala do psicológico, envolve também a doença mental, Entendi. em alguns casos. Algumas dessas pessoas, por exemplo, que demonstram, como o padre mencionou, uma força, uma agressividade muito grande, poderiam estar, por exemplo, num surto psicótico. Por exemplo, uma pessoa prestes a ter um surto de esquizofrênico ou paranoico. Tá, por mas exemplo. E a parte que é verdade? Não, veja bem. Quando a gente fala do que é verdade, você está se remetendo à experiência das pessoas. Cada um tem a sua experiência. A sua experiência, a sua pesquisa. A minha pesquisa, você quer dizer, assim, se existe ou não existe a manifestação, o fenômeno? Porque aqui a gente teve 70% das pessoas acreditam. A cultura brasileira acredita muito nesses fenômenos. O brasileiro está muito voltado para isso. Mas não existem evidências científicas de que exista algo paranormal. Acho que essa talvez seja a resposta. Então você não teve nenhum contato que você tenha visto e realmente... Eu não sei se pode provar, né? Porque você não tem forma de provar, mas viu. Sim, com Acreditou. certeza. Isso acontece, as pessoas vivenciam esse tipo de experiência. Mas agora, e você? as explicações... Não, eu nunca tive. Vivenciou uma coisa que pudesse provar que realmente estivesse acontecendo, é isso? Pessoal, não, nunca tive. Mas não com você sendo possuído, claro, mas estando fazendo uma pesquisa em algum lugar. Sim, vi pessoas passando por essa experiência. Entendi. De serem possuídas, de entrarem, por exemplo, em convulsão. Que loucura. Né? A Sim, pessoa com pode certeza. causar isso nela mesma, se ela quiser, ou é uma coisa... Vamos dizer que ela não estivesse sendo possuída. Eu vou até pela teoria que a pessoa pode estar tendo... Fingindo, vai. A pessoa pode entrar em convulsão, assim, porque Não. ela quer? Não, veja bem, tem uma série de fatores que estão envolvidos ali. Por exemplo, as pessoas quando vão lá, elas já têm uma predisposição, a gente viu várias pessoas indo lá, já tem uma predisposição a acreditar nesse tipo de Entendi. fenômenos. Então elas já vão predispostas a vivenciar alguma coisa. Entendi. Tá certo? Mas, por exemplo, olha... E veja bem, deixa eu só concluir. Desculpa. Tem um contexto também de contágio psíquico, né? Quer dizer, você está ali, uma série de pessoas, muitas pessoas participando, acreditando que elas estão possuídas ou que aquilo pode estar prejudicando a vida delas, que há um espírito, algo Ela malévolo. mesma acredita. Exatamente. Então ela conduz a coisa de uma determinada maneira que o organismo dela, a mente dela, acaba respondendo dessa forma. Tá certo? Então, não é que ela finge simplesmente. Ela acredita. Ela acredita e o corpo dela, a mente dela, age de forma a corresponder a essa expectativa. É muito parecido com a hipnose. Entendi. O mecanismo é basicamente o Tá, mesmo. mas também a gente não pode ter certeza disso, né? A gente não sabe exatamente. A ciência pode Cada até não caso é um acreditar. caso. Não com sabemos certeza. se existem as bruxas, mas que Lazar, não é assim? Não é verdade? Eu sei lá, essas coisas... Inclusive, a Simone presenciou depois a ida
do Padre Jader, também a casa da Dona Eva, que é a mulher que manifestou a entidade durante a celebração na igreja. Eu queria entender, Simone, na casa, será que também a casa era pesada? Porque é fácil falar, a pessoa estava ali, estava achando, estava acreditando, mas se a casa se entra e fala, aqui também está rolando alguma coisa estranha. Simone. Foi reveladora, você vai entender por quê, Teve Luciana. alguma coisa estranha? O padre descobriu uma coisa muito interessante lá. Isso que é interessante, às vezes ele vai lá somente querendo sentir e descobre não sei o quê, mas aparentemente algo muito interessante. Vamos assistir. Em alguns casos mais sérios, o Padre Jader vai até a casa da pessoa. Por isso nós estamos aqui no bairro da Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo, e o padre hoje vai tentar, né, padre, exorcizar a Dona Eva. Esse mal que entrou no corpo dela, para destruir ela com a família. Em nome de nosso Senhor, toda maldade começa a vir para fora. Em nome do bom Jesus. E sai. E sai. E sai. Mãe. Oh, mãe. Pela autoridade que me foi concebida, eu peço a Deus e a nosso Senhor que coloque um anjo do lado dela, do lado da Eva, a partir de agora, para guardar, proteger, guiar os seus passos, os seus caminhos, trazendo calma para o seu corpo, para o seu coração.